Aí tá, vamos seguir. As diferentes formas de jejum. Aí, aqui. Agora a gente pode conversar melhor com uma mente mais aberta. Jejum parcial, foi o que Daniel fez, que a gente já conversou. Daniel, ele votou só ficar no legume e na água. Então isso é um jejum que parcial, de toda a alimentação que a gente tem, de vegetais, de proteínas, de carboidratos, ele separou só legumes e só água para ele por 21 dias ingerir. João Wesley, que é um conceituado teólogo, ele por vezes ficou no jejum só de pão, ele só comia pão, sempre com um propósito. Então esse é o jejum parcial. Jejum normal, que todos nós fazemos. O jejum de Mateus 4:2 diz que Jesus, ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer. Ele não ficou sem beber. Vamos confirmar essa história aqui, ó. Mateus, capítulo de número 4. Ó, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome. Diz que ele ficou sem beber? Não. Por quê? É humanamente impossível você ficar mais do que 3 dias sem comida e sem bebida. Por quê? A água é composta por sais minerais. A água é responsável por um dos órgãos primordiais no nosso corpo, que é o nosso rins. O que o rins faz? Ele filtra as impurezas, toxinas do nosso corpo. Então, se você ficar mais do que 3 dias sem beber água, o seu rins vai parar de funcionar. Você vai ter problemas graves de saúde, vai cristalizar pedras, você vai ter pedras no rins e no futuro você pode até desenvolver uma hemodiálise. Então, assim, a medicina, ela condena, tá? Esse tipo de prática. Tem pessoas que se julgam tão espirituais, ficam tanto tempo assim nesses propósitos com Deus, passam mal. Então, vigiem com isso. Humanamente é impossível. Você pode ficar mais do que esse tempo tomando água. Daniel ficou só no legume, que era coisa, mas ele tinha os sais minerais da água, tá? Então, assim, jejum, o próprio Jesus ficou 40 dias e 40 noites comendo, não comia, mas tomava água, tá? Quem fica num deserto, no meio do sol, ele ia morrer desidratado. Ele não era 100% homem, era 100% Deus, mas era 100% homem também. Então, isso é humanamente impossível. Jejum total. Esté 4:16 e Atos 9:9. Que diz, um período de 3 dias, mais do que isso é prejudicial à saúde, afeta a função renal. Tá? Ou seja, Esté foi apregoado o jejum, já conhece a história que já passamos pelo livro de Esté, lembra quando foi feito o edito, queria matar, perseguir todos os cristãos e tal e tudo mais, e Esté, antes dele entrar na presença do rei, Rebenecam, tarabanda, agora falo também no meu coração forte, né? A gente quer entrar na presença do rei de qualquer maneira. Não se entra rabandara, subcantar na presença do rei de qualquer maneira. Né? Esté apregoou um jejum, já que a gente está falando de jejum. Para ela entrar na presença do rei, primeiro ela fez um jejum. E a gente às vezes quer entrar de qualquer maneira na presença do rei. Outro fator importante também, não é só o jejum que te prepara para entrar na presença do rei. Subir as campinas, né? Levar os olhos para o monte, fazer propósito com o Senhor no monte, buscar uma consagração abençoada, buscar um culto diferenciado de oração, um clamor. Na sua casa, no seu quarto, você pode ter o seu momento com Deus. Então é a forma que a gente para, alabandar, subcantarás, e se prepara para adentrar na presença do rei, se prepara para ser digno de ser usado pelo rei. Rebenecão, talabanda, sub. Então, né, Deus está palestrando isso aqui agora comigo para falar com vocês. Não é de qualquer maneira. Você quer bênção, quer vitória, eu quero tantas coisas, mas a gente não quer se preparar para entrar na presença do rei. Aleluia. Aí vamos lá, seguindo aqui com a matéria. O jejum, esse foi o total, não comia nem bebia, mas foi apregoado por 3 dias. Paulo é quando ele ficou cego na conversão dele, diz que ele não via e não comeu e não bebeu, mas foi só 3 dias. Teve o sobrenatural. O que é o jejum sobrenatural, Rose? É o jejum que Deus exige. Quando Deus exige do homem, ele sustenta o homem.
Aconteceu com Moisés em Deuteronômios 9:9, depois confere, e com o profeta Elias em 1º livro de Reis 19:8, tá? Eles foram sustentados em fé e de fé por Deus, tá? Ou seja, Deus os sustentou, os alimentou. Então é um jejum que Deus ordena, mas ele garante. Então cuidado aí, eu vou fazer um propósito aí louco, vou ficar aí o ano inteiro, eu não vou comer nenhum tipo de carboidrato. Já até conversei sobre isso, não tem nada a ver com o meio evangélico, no secular, sobre essas dietas que tem por aí, só come proteína. Ei, carboidrato, já passei por bastante médicos na minha vida. Carboidrato é fonte de energia para o nosso corpo. Quando a gente faz um jejum que a gente se abstém do carboidrato, a gente fica fraco. A proteína, ela alimenta, ela tem mais polivitamínicos para o nosso corpo, é mais enriquecido de várias coisas que o nosso corpo precisa, mas é o carboidrato que é a fonte de energia. Então é impossível você fazer uma dieta sem comer pelo menos 2 colherzinhas de arroz, comer uma porção de macarrão e algo desse tipo. Você não pode misturar, porque aí não vira dieta, né? Se você está comendo uma farofinha, come só a farofinha, não come farofa e arroz e macarrão, entendeu? Então, aí voltando para a nossa vida e para aqui também. O sobrenatural, que foi esse jejum que esses homens fizeram, Deus exigiu. Então, se Deus não exigir, Ele não vai te garantir. Arabanda, cantarás. Aí vira que a palavra de Deus fala, no sacrifício de todo. Cuidado com o sacrifício de todo, tá? Vamos lá. Eita, ainda tem matéria. Vamos embora que ainda tem matéria. Vamos seguir.